Bom dia a todos, bom dia. Sou Alejandro Geis, o gerente-geral do Windham Gramado Termas. Estamos hoje aqui para a nossa Assembleia Geral Ordinária, no dia 11 de março de 2025, são as 9h30, e estamos iniciando a nossa Assembleia Geral de forma virtual. Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre a agenda da manhã do dia de hoje. Vou apresentar a continuação a composição da mesa diretiva, estatísticas da participação da Assembleia do dia de hoje, edital da convenção, relatório da auditoria 2024, o cenário econômico 2024, deliberação e aprovação, prestação de contas 2024 e as orientações para a votação. Gostaria de apresentar aqui na composição da mesa diretiva nosso diretor de operações da Windham, Brasil, Bolívia e Chile, Irã de la Croce, gerente financeiro corporativo Wagner Assunção Pinto, controller da unidade do Windham Gramado Termas, Elisângela Barb. Temos o assessor jurídico da Windham Gramado Termas, que hoje o Dr. Alfredo Gomes vai participar virtualmente, e auditor independente Gabriela Igazzi, participação também de forma virtual. Nós temos, à minha direita, nossos conselheiros presentes, Pedro Mendonça e Márcio Lutz. Também gostaria de destacar, na manhã de hoje, que nós temos uma estrutura liderada pela senhora Daniela e a sua equipe, que estão à disposição para esclarecer as dúvidas, responder perguntas de todos os nossos proprietários. O link, a modo de informação, permanecerá aberto durante toda a Assembleia para qualquer tipo de questionamento. E agora gostaria de passar a palavra para o Cristiano da EasyVote, que ele vai explicar como funciona o sistema de votação e como vocês podem votar durante a Assembleia. Bom dia, Cristiano, tudo bem? Bom dia, tudo bem sim, e vocês? Obrigado. Tudo. Agora passo a palavra para você, pode continuar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos aqui no formato, então, de assembleia virtual e nós vamos utilizar aí, como de praxe, as duas ferramentas durante a assembleia. A primeira é a plataforma aqui do Zoom, que as senhoras e senhores estão acompanhando, e nela existe aí a opção de interação através do recurso de Q&A, perguntas e respostas, tá bom? Para quem está utilizando o computador, na parte inferior aí do Zoom, ok? Vocês têm os botões e um deles é o Q&A, ou perguntas e respostas, que tem uma interrogação, ok? Se não estiver visualizando esse botão especificamente, é só clicar ali nos 3 pontinhos, mas que vai aparecer essa opção para vocês clicarem e aí clicar em fazer pergunta para digitar o seu texto com dúvida, pergunta ou sugestão sobre os itens que estão sendo discutidos na Assembleia, ou solicitar ajuda à plataforma de votação, que eu darei instrução na sequência, tá? Outro ponto importante para quem está utilizando o celular, esses botões aparecem no momento que vocês clicam na tela, eles ficam visíveis na parte inferior, tá bom? Então, a interrogação, o perguntar ou perguntas e respostas está aí na parte inferior quando vocês clicam no meio da tela, tá bom? Então, esse é um processo importante para vocês interagirem durante a Assembleia. A outra plataforma de interação é a plataforma de votação. Então, as senhoras e senhores receberam de suporte@easyvote.com.br o link com as credenciais para acesso, ok? Clicando nesse link, vocês vão abrir no navegador do seu computador ou do seu celular a nossa plataforma, como eu vou exemplificar na sequência. Caso não tenha recebido, ok, ou qualquer dificuldade com esse acesso, é só encaminhar aqui via Q&A o seu nome completo e a sua unidade ou unidades que você esteja representando para darmos o auxílio, tá bom? Então, clicando no link, vocês vão ver a página exatamente como eu estou compartilhando no vídeo da Assembleia neste momento, e é só copiar as informações de identificação do usuário e senha e clicar no botão entrar, ok? Eu estou colocando um usuário nosso teste aqui para fazer essa conexão e demonstrar para vocês. Preenchi os 2 campos, na sequência eu clico em entrar, e aí automaticamente vocês já estarão conectados à plataforma de votação.
Lembrando que os itens, ou o item a ser votado, ok? Só é liberado quando a mesa diretora aí autorizar. Então, enquanto isso, vocês vão ver uma tela exatamente como estou compartilhando no vídeo. Para que todos se familiarizem aí com a plataforma de votação, ok? Eu vou incluir agora aqui, liberar uma votação teste, que é sobre a capital do Brasil, para vocês justamente testarem a plataforma, ok? Então, qual é a capital do Brasil? Opção A, Brasília, e a opção B, Rio de Janeiro. Para votar é simples, vocês vão clicar sobre a alternativa do seu voto, ela vai ficar marcada em amarelo, tá bom? Na sequência, no rodapé, vocês vão clicar no botão enviar voto e, por último, no confirmar. Vou exemplificar esse processo para vocês, tá bom? Então, qual a capital do Brasil? Eu quero escolher Brasília, eu clico sobre a alternativa A de Brasília, ela fica marcada em amarelo, tá bom? Na sequência, no rodapé, eu clico em enviar voto. Aparece aqui o resumo da minha escolha, então foi Brasília, e 2 botões, corrigir ou confirmar. Clicando em confirmar, o meu voto já foi registrado, tá bom? Eu não preciso fazer mais nada. Importante que vocês não podem mais alterar o voto uma vez que confirmam, tá bom? O botão de enviar voto vai ficar lá embaixo, disponível, e a alternativa que você escolheu vai ficar marcada em amarelo. Se você tentar repetir o processo e votar novamente, você vai ver uma informação na parte superior dizendo que você já votou, esse item não pode votar novamente, e a alternativa que você já votou vai ficar marcada em amarelo, tá bom? Então, nós pedimos para que todos que estejam aí conectados com direito ao voto, testem a plataforma, votem, por favor, nós temos algumas conexões que não votaram ainda. Eu vou parar de compartilhar no vídeo da Assembleia, neste momento, o meu navegador, ok? Então, vocês precisam ir no navegador do seu dispositivo e lá clicarem sobre a alternativa do seu voto, ela vai ficar marcada em amarelo, tá bom? Na sequência, no rodapé, clicar em enviar voto e, por último, o botão confirmar. Então, no momento, nós temos 2 conexões que estão ativas e não votaram, e nós temos um atendimento neste momento de que não recebeu o e-mail com as instruções de acesso, mas estamos validando essa informação, tá bom? Sempre que nós fizermos a votação, nós vamos demonstrar na sequência, ok? Os resultados em percentual e depois com a soma de pontos conforme instruções que serão passadas na sequência, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa pergunta aberta aí até que o primeiro item seja votado, para que todo mundo possa se conectar, tirar dúvidas e ser atendido, tá bom? Como exemplificação, eu vou só demonstrar o resultado, ok, dessa votação teste. Então, votação, por exemplo, até o momento, nós teríamos 83,97% para Brasília e 16,03% para Rio de Janeiro. Se nós formos ver essas informações por pontos, ok? Seriam 3.918 pontos para Brasília e 748 pontos para Rio de Janeiro, tá bom? Então, eu vou permanecer com a votação aberta, ok? Vou tirar o gráfico para não confundir as senhoras e senhores. Vamos continuar com o atendimento e eu volto aqui para a mesa para darem início aos trabalhos e vamos ficar à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado e ótima assembleia para todos. Obrigado, Cristiano. A continuação, vou apresentar as estatísticas da participação da Assembleia do dia de hoje. Número de proprietários inscritos, 190. Número de participantes, 18. Quantidade de pontos, 910. Quantidade de procurações, 172. Quantidade de cotas da incorporadora, 1.010. Quantidade de pontos pela incorporadora, 3.790 pontos. Mandamos 5.465 e-mails, 100%, dos quais 99,65% foram entregues. Tivemos uma taxa de abertura de 51% e a taxa de cliques únicos, 7,36%. A continuação, vou ler para os senhores a edital da convenção. Edital de convenção da Assembleia Geral Ordinária, 11 de março de 2025, 9 horas. Na qualidade de síndica e administradora do condomínio Gramado Termas Resort and Spa, inscrita no CNPJ sobre o número 31.959.459, meu ao contrário, hífen 40, e no uso das atribuições que lhe confere a Convenção Condominial, em seu capítulo 10, e em cumprimento ao artigo 1350 do Código Civil Brasileiro, vimos convocar todos os
coproprietários de frações do regime de multipropriedade para participarem da Assembleia Geral a ser realizada no dia 11 de março de 2025, no formato virtual, conforme previsto no artigo 1354 IFEM-A do Código Civil Brasileiro, às 9 horas, em primeira convocação ou em segunda convocação, às 9h30, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre o seguinte ordem do dia. Primeiro ponto: deliberação e aprovação das contas auditadas do exercício 2024. Número 2, ratificação da indicação do senhor Irã de la Croce na qualidade de representante legal da administradora de Wyndham Hotel Gramado, GTR Administradora Hoteleira Limitada, para figurar como representante do condomínio perante a Receita Federal do Brasil. Pontos importantes. A. Nos termos de convenção em vigor, será permitido apenas um proprietário por unidade imobiliária no regime de multipropriedade. B. Devido à organização da Assembleia em formato virtual, a disponibilização dos links de participação e de votação dependerá da prévia confirmação da participação por parte dos respectivos interessados com antecedência de pelo menos 5 dias da data da Assembleia, por meio do e-mail assembleia@wyndhamgramadotermos.com. C. No formato webinar, somente o presidente da Assembleia, secretário e demais pessoas da administração ficarão com câmeras e microfones abertos, sendo que os condôminos poderão formular dúvidas e perguntas via Q&A, para que a equipe da administradora os respondam ou para que o presidente mesmo possa ler e respondê-las. Observações. Os proprietários que confirmarem a participação receberão da EasyVote o seguinte e-mail: suporte@easyvote.com.br, links e instruções para a participação com as devidas instruções de acesso. Após receber o e-mail de suporte@easyvote.com.br, favor acessar e fazer testes conforme instruções de acesso que serão oportunamente encaminhadas pela própria plataforma. Na Assembleia Geral, somente poderão votar os proprietários que estiverem em dia com as obrigações financeiras perante o condomínio. Poderá o proprietário se fazer representar na Assembleia por procurador, cuja procuração deverá conter poderes específicos para participar desta Assembleia, deverá conter ainda firma reconhecida, bem como vir acompanhada da cópia da carteira de identidade do outorgante e também do outorgado, nos termos dos artigos 653 e 666 do Código Civil, /20, sendo também possível o envio de procuração digital conforme modelo e anexo. Em ambos casos, deve ser enviado o e-mail assembleia@wyndhamgramadotermos.com, com antecedência de pelo menos 5 dias da data da Assembleia. Na hipótese da não participação do proprietário na Assembleia, conforme previsto no contrato de particular de promessa da compra e venda da unidade imobiliária no regime de multipropriedade, ele será ou poderá devidamente representado pela incorporadora na Assembleia, em atendimento às exigências da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A relação dos votantes com suas respectivas opções de voto será de conhecimento apenas do presidente da mesa, secretário, sindicância, conselho e administração do condomínio. É vedada a sua exposição por ser considerado informação sensível. Caberá a cada votante expressamente autorizar a divulgação ou não da sua participação e sua opção de voto. Os proprietários adquirentes interessados em acessar as informações ou sanar eventuais dúvidas relativas às matérias do edital acima deverão contar a Wyndham pelo telefone 54 30 50 10 15 ou pelo e-mail assembleia@wyndhamgramadotermos.com. Contamos com a presença de todos atenciosamente. A continuação, apresento rapidamente o relatório da auditoria 2024, no qual esse próprio relatório nós também encaminhamos para o Conselho. Então, esse relatório dos auditores independentes com as demonstrações contábeis, passamos pelo processo de auditoria anualmente, como é feito anualmente, e recebemos que tivemos uma aprovação das contas. Tem 3 pontos de resumo da nossa auditoria independente anual, que vou ler a continuação. Primeiro ponto.
A inadimplência da taxa de condomínio em 31 de dezembro de 2024, acima de 60 dias, era de 3.760.208. Em 2023, foi 2.869.203. Segundo ponto, não havia reserva financeira atrelada à provisão por férias em cargos no montante de 641.137. A reserva financeira sobre o fundo de reserva estava insuficiente de 1.302.808. Fundo de reserva 1.715.059 e aplicação 412.251. Esse é o relatório que nós recebemos, a continuação, o que acabei de explicar. E aqui nós temos o cenário econômico de 2024. Dentro dos dados econômicos em 2024, a inflação 4,83%, um IGPM 6,54%, um IPCA de 4,83%, energia do mercado livre 0,54 kW, inadimplência acumulada 13,47%, não teve reajuste de energia, da RGE, reajuste da água da Corsam 6,46% e reajuste de gás da empresa Ultragaz de 20,88%. Baseado nos dados econômicos, apresenta a continuação da deliberação e aprovação da prestação de contas de 2024. Dentro da deliberação e aprovação das contas, das nossas estatísticas, no encerramento do exercício tivemos menos 30% e isso, como os senhores sabem, foi provocado pelas ocorrências catastróficas climáticas que nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul e que afetaram principalmente o destino de Gramado. Tudo começou no mês de maio e junho, mas, consequentemente, tivemos muitas dificuldades de logísticas de como proprietários e hóspedes poderem frequentar o hotel por conta da falta de rodovias e do aeroporto que somente voltou no mês de outubro e, finalmente, mês de dezembro. Então, com isso, menos 30%, existe uma cascata que seria 30% menos de quartos ocupados no total de pool e uso, menos 31% total de hóspedes, menos 52% de apartamentos em uso e menos 46% de proprietários em uso durante a ocupação de 2024. Indo para a deliberação de contas e receitas, vale destacar que a taxa de condomínio foi aprovada pela Assembleia no dia 25 de março de 2024. O orçado estava 28.237 e o realizado 28.353. Quando nós vamos para receitas com os fundos, que significa 5%, é destinado da seguinte forma: é 3% no fundo de reserva e 2% do fundo do retrofit. Já dentro das receitas financeiras, o orçado foi 603, contra realizado 715 mil, seria 19% acima. Dentro do grupo de receitas que incluem, que a gente pode destacar dentro das receitas financeiras, seria receitas com juros e multa, recebimento de taxa, 170 mil de rendimento de 1% no CDI e receitas com juros e multas de 545 mil, que compõem 715. Dentro da deliberação da aprovação de contas de receitas, poderia destacar que o orçado estava 623.224, conta realizado 569, seria menos 9%. Tá? Dentro desse grupo de receitas compostos pelas seguintes linhas: estacionamento, no primeiro semestre tivemos faturamento de 25.790 e no segundo semestre 26.880, com, no segundo semestre, o próprio reajuste contratual de IGPM. No frigobar, o repasse de 22% da receita realizada no pool, e no aluguel do spa, no primeiro trimestre, 25% do faturamento, e já a partir do segundo semestre, um valor fixo mensal de 6.692, de abril
até dezembro. Dentro do lobby também, que aconteceu mais na metade do ano, aproximadamente, um valor fixo mensal de 2.595 de uma loja de conveniências que fica perto aos elevadores, totalizando o incremento de receitas de 0,57%. Dentro da liberação das contas de despesas de pessoal, que a gente destacaria vários pontos importantes. Dentro dos salários de base, né, uma redução de 2% do encerramento do exercício, com 7 vagas em aberto. Então, seria 1,4 menor que a provisão do dissídio. Dentro das provisões, o superávit foi reflexo das vagas em aberto, proporcionar essas linhas de INSS, FGTS, PIS, provisão e 13º salário. Dentro dos benefícios, saldo positivo pela redução do número de colaboradores de 137 para 130. E os serviços de terceiros, nós tivemos sim um impacto de mão de obra extra temporária devido ao reflexo das vagas em aberto e as demandas pontuais de finais de semana e feriados de ocupação sazonal, que isso impactou 17 colaboradores de média, menos durante o ano. Isso principalmente foi no segundo semestre do ano. E o dissídio, o orçado estava 6% e tivemos 4,6%. Dentro da liberação da aprovação de contas e despesas operacionais, o orçado estava 3.632 e o realizado 3.444, menos 5%. Aqui, obviamente, a gente destaca principalmente a economia em amenities, produtos de limpeza, produtos descartáveis de lavanderia, por conta de nós termos tido uma menor ocupação. E com o superávit de 188 mil, favorecendo a redução do 30% da ocupação a menos. E dentro das despesas administrativas, o orçado 306, conta realizado 1.901, menos aproximadamente quase 40%. Dentro dessas despesas, se contemplam principalmente a compra de ingressos dos parques. Então, superávit orçamentário em 2024 de menos 39% devido à redução dos 62% no consumo dos ingressos dos parques, que são Snowland e Aquamotion, uma vez que apresentamos menos 46% no número de proprietários em semana no uso durante um ano. Dentro das despesas de manutenção, o grupo está relacionado da seguinte forma: dados 888.692.084 reposições com superávit. E dentro das manutenções emergenciais foram 196.164, da seguinte forma, que foram revisões que nós precisávamos realizar, que eram corretivas, principalmente nos 15 elevadores, pensando que nós temos 5 anos de aproximadamente do hotel e cada vez existe muita mais manutenção, revisão corretivas no sistema de chiller, incremento e melhoria também na jardinagem externa do hotel, como já puderam verificar, seja perto da piscina, seja na frente, controle ativo patrimonial e revisão sistemática da automação do hotel. Dentro das despesas financeiras, são 2 pontos aqui. Primeiro, se dentro inclui os seguintes pontos: o custo da emissão de boletos para cobrança da taxa de condomínio e o comissionamento de cobrança de inadimplência com a empresa terceirizada, taxas de renovação de licenças e alvarás anuais, um déficit anual de R$7 mil, representando 0,05% dos recebíveis. Isso significaria um total de 1% sobre a receita total do hotel. Em termos de despesas não operacionais, dentro do grupo das despesas relacionadas, seria o IPTU, que nós tivemos um desconto de 20% por conta da antecipação do pagamento das escrituras e, consequentemente, tivemos uma redução de R$161 mil. Infraestrutura da rede, adequação contratual com o nosso fornecedor, após retrofit e equipamentos, que tivemos uma redução de R$85 mil.
e taxa de administração condominial. Dentro do fundo de reserva, conforme mencionado anteriormente, se compõe da seguinte forma: dentro dos 5% são 3% do fundo de reserva e 2% do fundo de retrofit. E, dando um panorama final, tá, vale destacar que nós tivemos uma receita com um ano totalmente atípico de 30.484.369, tá, com um superávit de 794.360. E se lembram, senhores, na anterior Assembleia Geral, desses 769.360, foi para o condomínio no exercício 2025, que consequentemente foi de 3,46%, com uma margem de superávit de 3%. Nós temos à direita alguns atendimentos que nós fazemos diariamente, e aqui seria um compilado do ano, da central de relacionamento. Temos os investimentos em predial, número de pessoal e tecnologia, e a esquerda seria as estatísticas dos 475 apartamentos com as frações, 2.840 cotas em 2 semanas e 4.609 cotas 4 semanas. A continuação, vou voltar um pouco. A continuação, gostaria de passar a palavra para o Pedro. Obrigado, Alejandro. Bom dia a todos. Na qualidade de representante dos proprietários, este conselho acompanha o parecer da auditoria, uma vez que recebemos o documento em 21 de fevereiro, com tempo hábil para análise, e percebemos os avanços realizados em 2024, em termos de comunicação e administração. Como exemplo da análise feita, destacamos a execução do controle patrimonial, finalizado em novembro. Agora, o inventário do empreendimento está etiquetado e quantificado, resolvendo uma antiga pendência apontada tanto pela auditoria quanto pelo Conselho. Ao mesmo tempo, reconhecemos os esforços sobre a cobrança da inadimplência no condomínio, que passa por uma revisão minuciosa de documentos pelo escritório jurídico, mas consideramos que o impacto sobre o fluxo de caixa do condomínio exige uma resposta que está além do corte de serviços e de acesso ao inadimplente. Por oportuno, destacamos apenas algumas pendências específicas com a auditoria, tendo em vista que solicitamos à empresa a análise e informações sobre a forma de controle realizada pela administradora quando do momento da escolha das semanas e do recebimento do pool, considerando que a convenção de condomínio veda aos inadimplentes acesso ao pool, tanto para a escolha como para a remuneração. Contudo, até o momento, não recebemos resposta da auditoria sobre este ponto e outros esclarecimentos pontuais que pedimos. Para o momento, apelamos para o bom senso dos proprietários, pois todos nós pagamos essa conta juntos. E falando em conta, são temas recorrentes em nossas reuniões internas o custo operacional e as oportunidades de economia para trazer alívio para a taxa de condomínio. Estão corroborando com isso as estratégias do uso do mercado de energia livre e a usina de biomassa. Mas, conforme o amadurecimento do empreendimento e sua maior atração, outras despesas realmente acabam aumentando, como a lavanderia e para o enxoval, né, pressionando para o outro lado. Mas isso não nos dá motivos para desejarmos uma baixa ocupação, muito pelo contrário. Precisamos cada vez mais buscar nos diferenciar na região para continuarmos sendo competitivos aos novos empreendimentos que serão lançados. Nossa proximidade aos parques temáticos e o nosso benefício aos ingressos são importantes diferenciais para a valorização da nossa cota e pesam menos de R$10 em nossa taxa de condomínio. Mais especificamente, a manutenção dos ingressos aos proprietários custou, na média de 2024, R$ 9,69 por cota. Ao mesmo tempo, decorrente da controvérsia levantada na última Assembleia em relação ao superávit do exercício, conseguimos formalizar com a Winham um reembolso da taxa de administração em forma de benfeitoria no valor de R$ 35 mil, o que exemplifica o comprometimento da administradora com o empreendimento. Por fim, aprovamos as contas de 2024 com a perspectiva positiva sobre a oportunidade que o último biênio do contrato de administração poderá trazer ao abrirmos o debate para a revisão das cláusulas contratuais neste mesmo comprometimento
e com o empreendimento e com os proprietários. De fato, é imperativo que a revisão da convenção seja concluída e aprovada em assembleia antes desse prazo. Buscamos, com isso, equalizar questões como a potencial receita que poderia ser obtida pelas áreas comerciais em favor do condomínio e contamos com a intermediação da administradora para concluir esse trabalho. Obrigado, Pedro. Agora podemos abrir. Se alguns proprietários tiverem algum tipo de questionamento, a mesa poderia responder. Bom, pela mesa de atendimento, nós não temos nenhum questionamento. Recording in progress. Lá, senhoras e senhores, vão clicar sobre a alternativa do seu voto, ela vai ficar marcada em amarelo. Na sequência, no rodapé, clicar no botão enviar voto e, por último, no botão confirmar. São as 3 etapas aí para o registro do seu voto, tá bom? Então, estou parando o compartilhamento agora e peço para que todos sigam ao navegador de seu dispositivo, computador, tablet ou celular, onde abriram aí a plataforma de votação e emitam seus votos a partir de agora, por favor. E qualquer dúvida, por favor, encaminhar aqui via QA. Estamos com a votação do item em andamento. Senhoras e senhores, por favor, queiram ir até o navegador do seu dispositivo, onde abriram aí a plataforma de votação eletrônica. Lá vocês precisam clicar sobre a alternativa do seu voto, ela vai ficar marcada em amarelo. Na sequência, clicar no botão enviar voto e, por último, no confirmar. Lembrando que o link para a plataforma de votação foi encaminhado para o e-mail do condomínio proprietário, ok? Através do e-mail suporte@easyvote.com.br para as pessoas que se candidataram, confirmaram presença até a data e horário conforme colocado em edital, senhoras e senhores. Das conexões ativas, somente 2 não votaram ainda. Das conexões ativas, somente uma não emitiu voto ainda. Devo dizer qual é a conexão ou encerramos a votação? Nós temos 3 minutos até o momento. Podemos deixar mais 5 minutos. Pode ser? Mais 5 Até minutos? 5 minutos. Até 5 minutos. Perfeito. Então, votação ainda em andamento. Senhoras e senhores, para quem não votou, por favor, queiram acessar a plataforma de votação através do link que foi encaminhado para o e-mail do proprietário, ok? Lá, senhoras e senhores, vão abrir no navegador do seu dispositivo a plataforma, copiando e colando a identificação do usuário e senha para não ocorrerem erros de digitação.
E aí, acessando a plataforma, vocês vão clicar sobre a alternativa do seu voto, para, na sequência, clicar no botão enviar voto e, por último, no confirma. Temos aí mais um minutinho. Senhoras e senhores, por favor, podem votar. Últimos 20 segundos. Chegamos a 5 minutos, podemos encerrar a votação e demonstrar os resultados. Podemos encerrar. Ok, votação encerrada. Senhoras e senhores, resultado aqui já em tela, só vou atualizar aqui. Só um segundo. Então, o sim obteve 81,63%, não 18,37%. Em número de pesos, né, de pontos, foram 3.812 para sim e 858 para não. Mesa. Perfeito, obrigado. Obrigado, Cristiano. Agora gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Pedro, Márcio. Pela mesa não tem. Só um minuto. Doutor Alfredo está online. Nós temos um questionamento do doutor Rafael. Eu acredito que, por gentileza, se o senhor puder nos auxiliar. Estou encaminhando isso um minutinho. Encaminhei o senhor, doutor Alfredo, poderia verificar? Bom dia a todos. Doutor Rafael pede para consignar em ata que a auditoria realizada é uma auditoria contábil e não uma auditoria condominial. Dessa forma, não sabendo exatamente se as contas estão ou não corretas do ponto de vista de economia. Eu gostaria de esclarecer que a auditoria conduzida pela GNH, ela leva em consideração, sim, toda a nossa convenção de condomínio, obviamente, devidamente registrada, aquela que usamos, né, perante o cartório de registro de imóveis de Gramado, e, obviamente, aborda exclusivamente os aspectos contábeis, já que a prestação de contas é uma prestação de contas contábil. Espero ter esclarecido a dúvida. Na sequência, eu encaminhei mais duas. Doutor Alfredo, se puder nos auxiliar, por favor. O doutor Rafael novamente questiona que a aprovação de contas estaria maculada pelo uso de uma convenção de condomínio nula, levada a registro em janeiro de 2021. Essa matéria já vem, né, sendo objeto de discussão judicial, já está sub júdice, né?
e até o presente momento não temos conhecimento de nenhuma decisão judicial que suspenda os efeitos dessa convenção de condomínio, razão pela qual estamos utilizando-a até que haja uma final decisão do Poder Judiciário sobre a validade ou não da referida Assembleia. Convenção de condomínio. E aí o doutor Rafael questiona também que a área gamer configura uma alteração de área comum do condomínio, que deveria ter sido aprovada em Assembleia. É importante esclarecer que a área gamer foi um trabalho desenvolvido em conjunto, né, pela administradora junto ao conselho, né, o Pedro e o Márcio estão aí, participaram do processo também, e a gente simplesmente não houve mudança de destinação de área. A bem da verdade é uma área de circulação. Nós simplesmente instalamos ali, né, esses equipamentos para utilidade, né, e aproveitamento pelos condôminos. Basicamente só isso. Então não houve alteração, tanto que não há nenhuma benfeitoria fixa, né, que se incorporou definitivamente na área. Temos mais algum questionamento, Daniela? Tá, obrigado a todo mundo. Vou encerrar a assembleia. Agradeço. Qualquer tipo de questionamento, nós vamos continuar respondendo para que precisarem. Gostariam de comentar alguma coisa? Bom, agradeço a presença de todo mundo, tanto virtualmente como presencialmente. Obrigado e boa semana a todos.